Vamos falar, então, do texto da Selma Magalhães, tá? Que ela vai trazer uma abordagem bem interessante sobre avaliação e linguagem, tá? E como isso está presente nos relatórios, laudos e pareceres. É um texto que cai muito nos concursos da área sociojurídica, porque ela, em vários momentos, faz uma leitura também de como isso acontece no espaço sociojurídico, tá? Bom, primeiramente, ela começa fazendo uma abordagem sobre aquilo que é o trabalho institucional, tá? Ela vai dizer que a instituição ela não está imune às relações que acontecem na sociedade, né? A gente tem às vezes a gente não percebe que a sociedade, né, a sociedade mais ampla, ela, em termos institucionais, ela vai ser ali como se fosse um microespaço, né? A instituição vai ser um microespaço da sociedade. Então, todas as relações sociais que acontecem na sociedade vão se reproduzir também no espaço institucional. E aí ela vai dizer, né, que o espaço institucional reflete o contraditório da sociedade, né? Essas contradições aparecem não só nas relações socioprofissionais e nas interações de linguagem, como também nos poderes explícitos e implícitos que permeiam essas relações. Então, quando a gente fala de relação de poder, por exemplo, né, que existe aí em termos socioprofissionais, isso está na sociedade, também vai acontecer no espaço institucional. O uso da linguagem como reflexo daquilo que é, né, uma relação de poder, uma relação também, né, que se revela as relações contraditórias, isso também vai aparecer na linguagem, tá? Então, isso termina sendo implícito, né? E às vezes, muitas vezes, imperceptível, mas isso está presente, né, dentro desses espaços institucionais. Queria que vocês também fossem colocando as perguntas aí no chat, tá? Essas instituições, principalmente as marcadas pela burocracia, elas vão ter uma característica do imediatismo das ações, tá? Por quê? Elas podem ter demanda excessiva, tá? Ou ela vai ter aquela característica de urgência nos atendimentos. O profissional, muitas vezes, vai se deixar levar por uma ação que passa a ser rotineira, né? Onde ele vira um mero tarefeiro, né? Sem tempo para refletir sobre as ações. Quando a gente está, por exemplo, elaborando um estudo social, muitas vezes os profissionais eles possuem até dificuldade, por quê? O estudo social ele tem muito a ver com a criação, né? O profissional ali no uso da sua autonomia, ele vai estar criando, né, assim, a partir da sua referencialidade teórica metodológica, essa construção, né, daquilo que é o seu trabalho. Por quê? A gente lida muito nas nossas instituições com procedimentos, né, protocolos. A gente lida com sistemas, né? A gente lida com fluxos. O que isso tem como característica? Né? É mecânico, né? É um passo a passo, muitas vezes, onde você entra no sistema, alimenta com informações, né? Então, isso torna aquela ação rotineira, né? O profissional ele vira um tarefeiro, né? E, obviamente, essas instituições elas trazem essa burocracia, né? De forma que
possa dar conta, né, dessa demanda que é excessiva, né, e lidar também com essa urgência que surge nos atendimentos. Agora, isso não isenta, tá, de que a gente tenha atenção com o uso da linguagem. Por quê? Para a autora, né, ela ressalta o fato, né, ressalta apenas o fato de seu significado ser plural e multidimensional. Numa relação dialética, essas práticas determinam e, ao mesmo tempo, são determinadas pelos diferentes significados dos códigos, dos gestos e mesmo da leitura que é feita pelos sujeitos envolvidos no processo de comunicação. Então, né, ela está chamando atenção para uma relação de poder, né, uma relação contraditória que é inerente à linguagem. E, obviamente, isso vai trazer para a linguagem uma característica de pluralidade, de multidimensionalidade, onde, numa relação ali de interação, né, entre esses contraditórios, tá? Interesses diversos, tá? Pode representar códigos, gestos e mesmo leitura. Vou falar aqui, por exemplo, né, no trabalho do assistente social. Quando a gente lida com uma característica, né, onde você fala assim, eu vou usar aqui um exemplo de fila, né? Formar fila ou alguma coisa que é inerente ao trabalho. Quando você pensa, né, para as classes mais subalternas, isso vai ter um significado. Quando você pensa para as classes mais abastadas da sociedade, isso tem outro significado, né? As classes mais subalternas, ela já está resignada a guardar a sua vez, ela já entende que tudo tem que ser no tempo da instituição, né? De acordo com o que a instituição estabelece. Agora, as classes mais abastadas, né? Ela não quer aguardar, ela quer ser atendida de imediato, de pronto, né? Ela quer ter o seu interesse ali atendido. Então, veja bem, a gente precisa entender que eu estou usando um exemplo bem simplório, né? Mas que a linguagem ela é eivada, ela é permeada por esses processos contraditórios, essas relações contraditórias que existem na sociedade, tá? E é algo que nós precisamos estar atentas, né, no nosso trabalho pro cotidiano para lidar com essas situações. E isso aparece no cotidiano das instituições. As linguagens também permitem perceber os pequenos poderes que perpassam nas interações desses grupos, né? Então, veja bem, a qualidade da linguagem, né? A autora ela fala muito do uso da linguagem formal, né? Da linguagem e da diferença da linguagem informal, que é mais coloquial, né? Isso tudo revela, né, posição social, classe social, né? Quem está mais suscetível à escolaridade, ao uso do idioma, da linguagem. Então, isso, né, permeia todo esse processo avaliativo e os instrumentais que ela também mais adiante vai trazer para o nosso aqui entendimento. Isso tem a ver muito com uma coisa que eu falo lá no meu curso Instrumentais para Perícia Social e no meu curso de relatórios, né? Eu falo da questão da linguagem ética, né? Da linguagem que não é somente, né, usar os termos politicamente corretos, mas também de você permitir ao outro, né, mudança, não cristalizar comportamentos, né? Não ter comportamentos hoje como permanentes, né? Assim, quando a gente coloca nos relatórios que alguém, né, assim, a pessoa, o alcoólico, né? A gente precisa entender que naquele momento estava fazendo uso abusivo, mas não significa que ele vai ser sempre assim, né? A pessoa está desempregada no momento,
mas não vai ser sempre assim. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, de que a linguagem ela também ela tem esses atravessamentos éticos políticos. E ela vai até fazer uso de um autor, né, o Bechara, né, de um que eu achei muito interessante, porque ela vai dizer, né, aqui eu botei as páginas, tá? Para quem estava me perguntando as páginas antes, aqui eu estou colocando as páginas. Em substituição ao conceito de correto ou incorreto, o mencionado gramático, né, que é o Bechara, sugere outro, que denomina de exemplaridade e que, diversamente do correto e incorreto, estaria relacionado à arquitetura da língua e não à sua estrutura, né? Porque o Bechara ele estava falando, né, que a gente fala muito da estrutura da linguagem, mas a estrutura é algo que tem a ver, né, com algo mais algo mais assim concreto, né, que é imutável, que tem uma estrutura rígida. E a linguagem não é assim, né? A linguagem ela vai atingindo matizes, né, socioeconômicas, culturais. Por isso que ele quer né, a sugestão dele, né, é trabalhar não a questão da língua, né, estrutura, da linguagem, trazendo a palavra estrutura, mas a palavra arquitetura, porque arquitetura tem a ver com estilo, tem a ver com cultura, né, com estilo de vida, aquilo que a pessoa gosta, com períodos, né? Então, daria essa relativização, né, no uso da linguagem. Eu achei isso bem interessante, né? Estou vendo as perguntas, depois eu vou responder no final, tá? Considerando que a palavra, né, aí ela vai também trazer a questão da palavra, né, a linguagem e a palavra, tá? Considerando que a palavra é um signo ideológico por excelência, as enunciações linguísticas trazem em si uma natureza social e exprimem a subjetividade inerente aos valores da particularidade de cada contexto social. Sozinha a palavra é neutra, né? Então, eu posso falar a palavra carro, né? Vou falar aqui a palavra carro. A palavra carro, né? Você vai entender aí novamente, né? As classes subalternas podem entender o quê? Carro de supermercado, carro, né? Talvez o Fusca. As classes mais abastadas vão pensar na Ferrari, nos carros blindados. Então, veja só, é o que ela está dizendo, né? A palavra é um símbolo ideológico por excelência, tá? Em si, elas trazem uma natureza social, que vai exprimir uma subjetividade que é inerente aos valores de particularidade de cada contexto social, né? Sozinha, ela não é nada, ela é apenas uma palavra neutra. Só ganha conotação ideológica num contexto de comunicação, né? E aí eu falo, olha, o carro, o blindado, então já estou me referindo a determinada classe social, a um determinado grupo que usa carro blindado, né? Se eu falo assim, carro de supermercado, né? Assim, estou usando um exemplo aqui, talvez não muito claro, tá? Não quero ser também reforçar preconceitos e discriminação, mas eu estou aqui me esforçando para dar um exemplo para que vocês possam aí compreender essa nuance ideológica que as palavras assumem. Então, a linguagem é um instrumento número um de todos os profissionais que atuam nas ciências humanas e sociais, né? A Marilda Yamamoto já tinha também falado, né, que o principal instrumento de trabalho dos assistentes sociais é a linguagem, né? E a Selma Magalhães aí está reforçando também que é um instrumento que todos os profissionais que atuam nas ciências humanas e sociais vão estar trabalhando. E aí ela vai aqui fazer, né, uma distinção entre a linguagem escrita e a oral, né, onde ela vai dizer que o texto escrito por um profissional de determinada área de competência remete ao universo institucional como um todo.
Assim, mesmo por meio de um estilo mais enxuto ou menos empolado, a linguagem escrita deve ser culta, técnica, identificada com uma atuação e com um saber. Uma linguagem, enfim, que possa demonstrar em qualquer instituição a área de determinada competência profissional. Gente, isso aqui é fundamental, né? Nós, assistentes sociais, nós lidamos muito com a linguagem escrita, né? E que se materializa nos instrumentais escritos, que a gente vai falar também mais adiante. E muitas vezes a gente não se apercebe, né, assim, do bom uso do português, tá? E a gente peca muito. Esses dias eu estava lendo uma prova de uma questão discursiva de um colega. E eu fiquei exatamente pensando nisso, assim, a pessoa tecnicamente sabia daquilo que precisava responder, tanto que apareceu, mas ele usou basicamente uma linguagem coloquial para responder a um texto dissertativo de prova, tá? A colega, ó, aqui eu estou falando com uma professora de português aqui na sala, né? Essa importância da linguagem me levou a fazer a faculdade de letras. Estudei muito essas nuances da palavra em sociolinguística. Maravilha, ó, tá vendo que uma professora de português. E nós, assistentes sociais, não nos damos conta da importância. Nós deveríamos ser os profissionais que mais conheceriam o português. Nós deveríamos de ser. Eu sei que até mesmo eu peco muito, mesmo como professora, né? Eu me policio, eu sempre aprendo, né? Eu sempre busco, mas isso não é uma regra para os nossos técnicos. E a linguagem, né, culta vai fazer parte, né, daquilo que é uma construção simbólica de um saber, né, de uma competência profissional. E muitas vezes, assim, honestamente, às vezes a gente é subjugado porque está escrevendo mal, né? A pessoa fala, mas às vezes o serviço social não é valorizado. Mas, assim, a gente pega um relatório, às vezes, muitas vezes, sem pé nem cabeça, mal escrito, sabe? Eu também me policio. Eu sei que eu estou fazendo também meia-culpa, né? E a gente precisa melhorar. Então, a comunicação escrita assume extrema importância no contexto forense, né? No contexto do judiciário, pois configura os fatos e o desenrolar dos autos de um processo. Gente, eu já ouvi a história de uma colega que o juiz não entendeu o que ela escreveu. Não entendeu, não porque ela estava usando linguagem técnica, não entendeu pelo português, né? Então, é alguma coisa que a gente precisa se preocupar, porque a gente já falou na aula passada de perícia social, e a gente falou da importância que a opinião técnica assume para os magistrados quando eles pegam um relatório desse, porque eles tomam as decisões baseados nesses relatórios. Se os relatórios não estiverem bem escritos, né, e não é por uma questão técnica, mas de português, obviamente, né, a gente vai ter uma perda ali daquilo que é a compreensão da mensagem que a gente está buscando falar. Então, assim, ela está se debruçando, a autora, né, sobre a avaliação, né? E ela vai dizer que a avaliação não é um fim em si, né? Agora, eu só queria dizer que ela está usando aqui a avaliação num aspecto mais amplo, né? A avaliação quase no contexto de intervenção, né? Ela está se aproximando, não é aquela avaliação no sentido de definir, né, uma diretriz, um posicionamento, tá? Um conceito final. Ela usa no texto a avaliação muito do aspecto assim da intervenção em si, tá bom? Então, a avaliação não é um fim em si, mas um expediente processual metodológico que recebe sua razão de ser nos fins a que se destina. O processo avaliativo envolve os objetivos propostos, né, e o direcionamento teórico-metodológico do agir profissional, e pode ser uma avaliação informal e uma avaliação formal, né?
A avaliação informal, né, obviamente, vai lidar aí com aspectos de uma instrumentalidade informal. Enquanto a formal, né, a gente vai passar a falar agora e vai trazer aí o uso do instrumental técnico dentro desse processo avaliativo formal. E aí ela vai distinguir, né, como eu estava falando adiante, entre os instrumentos utilizados na comunicação oral, tá? E entre os que são utilizados na comunicação escrita. Eu vou colocar aqui só para ajudar o entendimento e visualização de vocês, tá? Então, ela vai falar da instrumentalidade do serviço social na comunicação oral e na comunicação escrita. Estou escrevendo com mouse, não sai bem, né? Assim, a caligrafia. Então, né, a instrumentalidade ela vai dividir dentro dessas duas condições aqui. E, primeiramente, a gente vai falar da comunicação oral. E quais seriam os instrumentais do serviço social que fazem parte da comunicação oral? Bom, da comunicação oral, a gente teria aí alguns velhos conhecidos, né, da instrumentalidade do serviço social. A gente teria as entrevistas, tá? Eu vou falar no geral e depois eu volto aqui em cada uma delas. As entrevistas, né? O trabalho de grupo, reunião de equipe, as visitas. Bom, ela fica aqui, ela traz a visita de inspeção, mas a gente vai se deter aqui basicamente nesses que ela está trazendo. Bom, a entrevista é um instrumento oral por excelência, né? Basicamente é um diálogo, né, mediado ali por uma situação específica, mas que tem a ver com aquilo que o profissional, né, está interagindo com o seu usuário, tá? E ela vai dizer que as entrevistas elas podem ser livres, tá? O que é uma entrevista livre? É uma entrevista que não tem uma pauta em si, né? Digamos assim, perguntas e respostas, perguntas que exigem respostas fechadas, né? Seria basicamente perguntas que deixam o usuário, né, ter ali uma capacidade de responder livremente. Né? Seriam basicamente aquelas entrevistas, me conta um pouco como foi a sua infância. E a pessoa discorre, fala, vai para onde ela quiser. Né? Tudo que está sendo ali falado para a assistente social é interessante e vai contribuir para aquilo que ela está buscando. As dirigidas, elas já apresentam alguma pauta, tá? Onde o assistente social pode estar direcionando a fala ali do usuário, né? Trazendo para ele, né? Quando foge um pouco do assunto, não, mas eu quero saber da relação que era com a mãe. Não, mas eu quero saber como é que foi com os irmãos. Então, vai dirigindo ali aquela entrevista. E a semi-dirigida, né? Ela vai trazer uma condição, né, de colocar diferente da dirigida, a dirigida ela vai apresentar uma pauta. Existem autores que até falam que a dirigida, ela muitas vezes pode ser associada a um questionário. Sabia? Alguns autores colocam, porque, né, quando o questionário ele é trabalhado pelo assistente social, assim, é o assistente social que coloca a pergunta,
para o entrevistado, então é quase que uma entrevista, né, mediada por pautas, né, e aí do questionário. A semi-dirigida não, é uma pauta mais fluida, né, é uma pauta mais no sentido de não deixar o usuário. Não, olha só, Sônia, a dirigida pode ter algumas opções de resposta? Não necessariamente se é entrevista, tá? Aí você vai cair essencialmente no questionário, tá bom? Você precisa entender que tem na dirigida essa distinção do que é entrevista dirigida e o que é um questionário. Você está perguntando para a pessoa, né? Você gosta do branco, do azul, do amarelo? Aí ela vai ter que escolher as opções. É diferente de você, ainda que numa entrevista dirigida, você fale assim: qual a cor da sua preferência? Você está norteando, né, aquela pergunta, você está ali dirigindo, mas você não está colocando uma pauta rígida. Você está deixando que ela fale livremente daquilo que ela anseia, daquilo que ela, né, entende, daquilo que ela gosta, entende? Então, é um pouco diferenciado, sim, tá? Para que a gente possa aí compreender essa condição. Pessoal, deixa eu ver, eu perdi aqui só um minuto o link do. Perdi o grupo aqui do YouTube. Mas fica claro para vocês essa condição da entrevista? Em todas elas, a linguagem vai ser fundamental, né? Na livre, a gente fala pouco, né? Deixa mais por conta ali do entrevistado. Mas na dirigida e na semi-dirigida, a linguagem vai ser fundamental. Porque se a gente usa, assim, digamos assim, uma linguagem que não é compreensível pelo entrevistado, né? A gente está comprometendo ali a nossa entrevista e a nossa relação. Então, e o quebrar de gelo, a relação de confiança, por isso que é tão importante pensar, né, bem nas palavras nessa questão das entrevistas. O trabalho com grupo, ele ainda é mais exigível. Por quê? Você quase que tem que tornar um padrão de linguagem. Se você fala assim, por exemplo, as novinhas, né? Você não pode chegar para um grupo de pais, né, de uma escola, numa reunião de pais, e usar termos como novinha, né, deixa baixo, coisas que a juventude usa, né? Do outro lado, se você usa o termo novinha para um grupo de adolescentes, eles vão achar aquilo natural, eles vão imediatamente associar a meninas que são novas, né? Então, essa questão da linguagem é bem interessante, né? Então, a gente precisa pensar, né, no objetivo que o grupo foi estabelecido e também na mensagem que a gente está dirigindo ao grupo para estabelecer essa questão da linguagem. Na reunião de equipe, muito mais, né? Porque você gera rusga, você, em vez de você, em geral, reunião de equipe é um instrumento de alinhamento, é um instrumento de concordância, né? De colocar todos num nível de compreensão de como caminha aquela equipe. Se você usa palavras, né, que você mais espalha, né, um sai magoado, o outro sai preterido, o outro não entendeu, né, você vai estar, obviamente, sabotando a sua reunião de equipe e não vai atingir aí os objetivos propostos de você usar esse instrumental, né? Então a linguagem vai aí sabotar o seu trabalho. A visita, ela é muito importante, porque você está entrando no espaço privado de alguém. Então, você não pode usar palavras acusatórias, você não pode usar palavras discriminatórias, né? Você está entrando no porto seguro, no lugar mais, né, assim, íntimo de alguém. Então, a gente, né, de longe já refuta essa ideia
disciplinadora, policialesca, né? Fiscalizatória. E a autora diz que o objetivo da visita é clarificar situações, considerar o caso na particularidade do seu contexto sociocultural e de relações sociais, com o objetivo de complementar dados, observar relações sociais em sua singularidade, no ambiente de convivência, seja esse o lar, a escola ou outro espaço, né? Então, a visita ela é usada estrategicamente, né, para ampliar conhecimento a respeito daquelas situações. E ela também cita, né, uma visita de inspeção, né, que estaria mais ligada à perícia. Mas o que é essa visita de inspeção? Ela é citada no artigo 95 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai dizer que as entidades governamentais e não governamentais, referidas no artigo 90, né, serão fiscalizadas pelo Judiciário e pelo Ministério Público e pelos conselhos tutelares, né? São as entidades de atendimento à criança e ao adolescente. Então, essa é uma visita de inspeção, né? E, obviamente, você não vai entregar o ouro na visita de inspeção, né? Eu vim aqui porque tem suspeita de maus tratos, né? Essa visita de inspeção muitas vezes também acontece, por exemplo, o Ministério Público faz em instituições de longa permanência, em instituições de acolhimento, tá? Você não vai usar, né, palavras que deixem a pessoa, o grupo que você está visitando, inspecionando, na defensiva, né? Você tem que, obviamente, trabalhar com aquilo que você, né, está colhendo ainda de informações. E a gente também, né, entra agora naquilo que ela chama de comunicação escrita, né? E aí, a comunicação escrita, né, se por um lado a gente tem aqui a linguagem falada que precisa ser empregada dentro do aspecto ético-político, né? Dentro de um entendimento também de relações de poder, relações de classes, tá? Por sua vez, né? Aqui, de alguma maneira, a gente ainda pode consertar na hora, a gente, né, pode até ter a oportunidade. Não, o que eu quis dizer, na verdade, é que, né? Isso é importante, né? A gente se retratar, a gente corrigir, né? Afinal de contas, ninguém está imune, né? Às vezes, por exemplo, a gente está aqui, né? Quem nunca viveu isso? Você está numa reunião de equipe, você está, né, num grupo, numa visita, e aí você fala, né? O samba, aí vai virar o samba do crioulo doido, meu Deus, né? Você pode ter a postura mais ética, política que você deseja, mas você incorreu aí, né? No viés, né? Como se diz, num viés discriminatório. E aí, obviamente, vai precisar se retratar. Né? Então, não, o que eu quis dizer, aí você pode até dizer, não, isso, né, não é correto, essa não é uma linguagem adequada. E aí você pode, não, vai virar, né, algo que não vai poder ter controle. Então, a colega está até fazendo aí uma sugestão. Eu também tenho um curso de visita domiciliar que eu indico também bastante. Então, a gente precisa ter, né, atenção a essas situações, tá bom? Tá, a colega está dizendo aqui que teve ótima impressão e muito aprendizado com as visitas que a preceptora fazia, muito cordiais, mas ao mesmo tempo muito técnicas, com uma comunicação excelente. Excelente, é tão bom quando a gente tem uma mestra, né, um mestre trazendo aí conhecimento, conteúdo para a gente, né? Isso é fundamental, a gente leva para a vida, né? Então, na comunicação escrita, a gente vai precisar ter os mesmos cuidados, né? E ainda maior, porque muitas vezes, né, o relatório segue, né, para o órgão, e aí você não tem mais como recuperar, como voltar
né, naquilo que você quis dizer. E aí, quais são os instrumentos, né, utilizados na comunicação escrita? Ela vai falar do relatório, do laudo, né, basicamente desses. E aí a gente vai poder, né, ter uma compreensão, né, um pouco até do que a colega estava falando, da diferença do estudo social e do relatório social, tá? Porque a autora, ela esclarece, né, que o estudo é análise sobre algo que se quer conhecer por meio da observação e do exame detalhado, ou seja, é a pesquisa por determinado assunto. Eu vou sair aqui dessa tela, parar aqui de compartilhar. Eu vou abrir aqui um quadro branco, só para a gente ter mais liberdade para a gente trazer essa explicação, tá? Porque eu sei que gera muita dúvida. A gente já falou disso na semana passada, quando a gente estava falando de perícia, mas como a Selma Magalhães também está batendo nessa tecla, eu vou aqui adentrar um pouco mais com vocês. Porque se lembra que eu falei que o estudo social, ele é um instrumento de criação, né? Ele é um instrumento de elaboração. Por quê? Ele é um instrumento de conhecimento. Muitas vezes, os profissionais acham que o estudo social é um documento em si. O estudo social não é um documento, tá? Não é um documento. Ele é uma intervenção, isso ele é. E ele utiliza vários instrumentais. E aí eu quero, né, voltar a Selma Magalhães, porque ela está dizendo que o estudo é exatamente o momento que eu vou me debruçar para conhecer determinada realidade, né? Por exemplo, a gente, né, lida com, vamos pensar, até para usar a colega aqui que trabalha em acolhimento institucional de criança, em serviço de acolhimento, você está lá com a criança no acolhimento. Que o Estatuto da Criança diz que só pode ficar 18 meses. E aí você vai buscar trabalhar para ela voltar à família de origem. Ou talvez no final disso você entenda que é a família substituta. Então, você vai fazer o quê? Você vai se debruçar no conhecimento, no estudo da realidade dessa família de origem. Como é que eu vou conhecer a família de origem? Eu vou fazer visitas domiciliares, eu vou fazer entrevistas, eu vou buscar conhecer outras abordagens que já foram feitas com aquela família, seja no âmbito da educação, né? Vou pedir parceria no CRAS, né? Eu vou fazer um estudo, eu vou criar um conhecimento, eu vou elaborar um estudo, né? Eu vou tecer um conhecimento novo
sobre a família de origem, que é aqui o meu exemplo, entende? Então, vejam só, é um estudo social porque eu estou me debruçando sobre aquela realidade a partir de vários instrumentários. Ok, Cláudia, eu entendi, tá? Eu entendi. Mas como que eu comunico o estudo social? Por quê? O estudo social, né, ele precisa ser comunicado. Ele precisa ser compartilhado. Eu tenho aí uma série de conteúdos a respeito dessa família de origem. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a comunicação dele? Aí sim, eu vou fazer o compartilhamento desse meu novo conhecimento por meio de relatório, pode ser um laudo e pode ser um parecer. Sempre social, tá, pessoal? Mas como é que eu decido qual relatório eu vou, qual comunicação eu vou fazer do meu estudo social? Eu queria só sair um pouco aqui, voltar na Selma Magalhães, para a gente entender, né? Por quê? Ela vai dizer, né, que o estudo é análise sobre algo que se quer conhecer, por meio da observação e do exame detalhado, ou seja, é a pesquisa sobre determinado assunto, né? Já coloquei lá para vocês que o estudo social, né, eu vou me aproximar de determinada realidade por vários instrumentais. E aí eu posso decidir comunicar esse estudo por meio de relatório, né? E ela vai dizer: relatório é descrição ou relato do que foi possível conhecer por meio do estudo. Aí eu vou voltar com vocês. Então, aí pegando aqui a Selma Magalhães, eu já vou aqui dar um bizu para vocês, mostrando a diferença. Relatório social é informativo. Laudo é opinião técnica, mas a partir das análises. Ele é essencialmente analítico. E o parecer social é opinião técnica, mas é uma opinião técnica mais conclusiva. Não, não vou usar a palavra conclusiva, não. É uma opinião técnica mais diretiva. Por que eu não quis usar o conclusiva? Porque, assim, pode sugerir que você está dando a palavra final. Nós nunca damos a palavra final. Quem dá a palavra final é o magistrado, né? Se for o caso aqui do judiciário. Nós vamos dar indicativos de solução, né? Vamos dar uma direção de resolução. Por onde eu posso indicar? Eu recomendo que, no nosso exemplo que a gente está trabalhando aqui, eu recomendo que a criança não volte à família de origem. Mas eu não tenho a palavra final disso. Eu estou dando uma direção para a resolução, tá? A partir daquilo que é minha opinião técnica. Pessoal, hoje eu estava assim pensando com os meus botões, e eu falei assim, gente, como é
o pessoal entende quando eu falo opinião técnica? Porque, assim, eu não quero que isso gira para vocês que, quando eu falo opinião técnica, eu estou falando de alguma coisa pautada no senso comum, né? Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Quando eu falo opinião técnica, tá? Já está, né, implícito a ideia que é um saber especializado. É uma opinião, mas não é uma opinião, ninguém pediu minha opinião, não. É uma opinião que é pedida em geral, né? E que tem a ver com um saber especializado, que só o assistente social tem, tá bom? Isso é uma opinião técnica, é um saber especializado, é um saber de um profissional que tem determinada competência técnica, tá? Então, veja só, é, o laudo, né? A gente vai voltar para a Selma Magalhães, que ela vai, né, aí sintetizar isso bem. Mas é para que vocês tenham assim um panorama, tá? E até responde a pergunta da colega, que ela queria entender a diferença de estudo social e relatório social. Então, assim, tanto o relatório, quanto o laudo, quanto um parecer, estão comunicando o que eu aprendi. O estudo social me deu um conhecimento novo sobre determinada realidade dos usuários. Só que eu não posso guardar esse conhecimento comigo, nem porque alguém está me solicitando esse conhecimento. Eu não vou compartilhar, né, aquilo que são as minhas anotações do estudo social, porque esse é um documento do assistente social. Mas eu vou comunicar por meio do relatório, por meio do laudo e por meio do parecer. Vamos voltar na Selma Magalhães? Então, veja bem, o laudo, né? A gente já falou de relatório, que é a descrição ou relato do que foi possível conhecer por meio do estudo. O laudo é o documento escrito que contém parecer ou opinião técnica conclusiva do que foi estudado e observado sobre determinado assunto. Cláudia, Selma Magalhães está te contrariando. Não, veja só. Quando ela fala aqui conclusiva, ela não está dizendo, tá? Que eu estou aqui trabalhando com algo que é determinante. É isso que a gente precisa entender. O assistente social ele não trabalha com determinismo. Ele pode trabalhar com os indicativos, tá? Indicativos no sentido de o quê? É a opinião técnica direcionando para uma saída do problema, conforme a opinião técnica, tá? E vai fazer com que a Selma Magalhães, ela trabalha com... Existem duas escolas de pensamento dentro do serviço social. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, em relação aos laudos, isso em relação aos laudos e parecer, tá? É parecer social, tá? Laudo social, parecer social. Em relação a eles, existem duas, digamos assim, duas correntes. Tem a corrente do Cefés, e tem a corrente aí representada pela Selma Magalhães, tá? Qual é a corrente do Cefés? É o que coloca o laudo, onde o parecer pode ser a parte final.
Olha só, o que o Cefes diz? Que eu posso emitir um laudo e no final do laudo, tá? Na parte final do laudo, eu posso fazer um parecer. Ou eu posso fazer um parecer separado, um documento à parte. Isso é trabalhado pelo Cefes em um dos livros, que inclusive está na bibliografia do TJ Minas Gerais, e a gente vai olhar, tá? Está previsto para a gente trabalhar. Isso é o que diz o Cefes. Então, assim, o laudo ele é um documento que, na sua parte final, pode ter o parecer. Ou eu posso também ter um documento separado, um laudo, e eu posso ter um parecer. Tá? Em geral, quando alguém pede um parecer, já vem com laudo. Tá? E muitas vezes a pessoa já coloca um parecer também, o profissional. O Cefes ele abre essa possibilidade. Agora, a Selma Magalhães, não, ela está lidando com laudo, onde o parecer está embutido nele. Existem alguns autores dentro do serviço social que trabalham assim, tá? E é importante vocês terem. Isso possivelmente não vai ser uma questão de prova, perguntando assim, qual dos autores dentro do serviço social trabalha com laudo e parecer, né? Sempre juntos. Não vai ter essa pergunta. Mas você vai poder ter uma pergunta assim: no Cefes é parte do laudo, aí o parecer social. Aí você vai lá e marca, tá? Pode ser parte do laudo, ou você pode ir lá e marcar, tá? Porque a Selma Magalhães ela já considera o parecer como parte do laudo, tá? Isso é importante. Por isso que ela está dizendo aqui, tanto que ela não vai trabalhar o parecer. Ela vai ter um momento no texto que ela cita o parecer, mas ela cita o parecer, né? Aí vocês vão ter que ler o livro todo, né? Pelo menos essa parte 60 aí, essa página 60, vocês vão compreender isso. Agora, ela vai citar, Selma Magalhães, de que quais são as espécies de perícia. Isso aqui tem cara de prova de concurso, de questão de concurso. São espécies de perícia: o exame, a vistoria e a avaliação. Aí, a colega está fazendo aqui uma excelente pergunta. O relatório pode ter parecer? Pode. Por que eu estou falando que o relatório pode ter parecer? Agora eu dei um nó na cabeça de vocês. Porque muitas vezes eu posso dar uma informação e no final dela dar uma indicação. Por exemplo, eu vou fazer um relatório de visita domiciliar, tá? Um exemplo. Aqui estão os vários tipos de relatório que a Selma Magalhães fala, que a gente vai abordar agora. Eu posso fazer, tipo, um relatório de visita domiciliar, usando o meu exemplo lá da visita, do acolhimento, para voltar à família de origem. Eu posso fazer um relatório onde eu descrevo a minha visita domiciliar como foi, e no final eu dizer, olha, por isso eu não recomendo o retorno à família de origem. Isso é possível, não tem nada fechado. Por que existe essa diferença entre os autores, né, dentro do serviço social? Porque não tem uma coisa fechada. Assim, a gente não tem uma regra de bolo para relatório, para parecer, para laudo. A gente tem características, né, que eles devem seguir. Mas um relatório pode sim ter um parecer social. A colega está aqui dizendo que então, ela está dizendo isso. Olha, o Ministério Público costuma me solicitar relatório social. Às vezes eles escrevem no ofício estudo social, queria entender. Ótima a sua pergunta. Nossa, vocês estão arrasando aqui nas perguntas. Eu não vou nem sair dessa tela. Isso também acontece no judiciário para perícia. Eles escrevem, solicita-se estudo, solicita-se estudo social
a respeito de determinada situação. Na perícia isso acontece muito. No Ministério Público, aí você está falando aqui também. Gente, vamos imaginar que eles talvez não conhecessem essa diferença, tá? Ou talvez, né, eles estão até agindo correto, porque eles estão querendo que se faça estudo social. E aí você vai fazer estudo social, que seriam todas aquelas intervenções necessárias para você conhecer. Mas o que você entrega para eles? Você não entrega um estudo social, porque o estudo social é a intervenção, ou a série de intervenções que você faz para conhecer, para entender a realidade. Você comunica o estudo social. E aí você entrega, né, um relatório. Social. O que tem nesse relatório social, Cláudia? O que eu pude compreender daquela situação por meio do estudo social. Porque o estudo social, tá? A gente não tem nem tempo, mas eu posso, né, assim, tentar. Ó, o relatório pode ter o parecer? Pode. O Ministério solicita uma visita domiciliar e envia um questionário. Então, eles fazem um trabalho o quê? Uma visita domiciliar e eles trazem um pouco do roteiro que para eles é importante. Isso não significa que você não vai ter também aí a sua, né, abordagem também construída. Eles dão os pontos que para eles é importante você observar, tá? Agora, a gente tem que até ver, porque muitas vezes são coisas que estão da ordem do disciplinamento, da moral, como, por exemplo, a casa é arrumada, tá? É limpa. Isso não cabe ao assistente social, mas muitas vezes está em um desses questionários, tá? Isso a gente precisa entender. Então, vejam só, quando ele pede estudo social, ele está pedindo que você faça essa intervenção. O que você vai fazer no estudo social? Você vai fazer o que você achar que é necessário. Quantas visitas domiciliares você entender que é importante, tantas entrevistas você achar que é importante, observação, pesquisa documental, o que você quiser, entendeu? Porque você está se aproximando. A gente falou isso no texto passado, quando a gente falou do texto da Mioto, de perícia social, que ela falou, ela foi muito clara. Ela falou: quando eu tiver todo o conhecimento, né? E quando eu tiver já o conhecimento satisfatório, aí eu vou elaborar o meu instrumento, tá? Que vai ser um relatório, vai ser um laudo. Então, isso daqui é uma intervenção, o estudo social é uma intervenção, onde eu vou me aproximar. Pode ser. Aí alguém já me perguntou, Cláudia, mas eu posso fazer um estudo social só com visita domiciliar? Nada impede, mas é um estudo precário, entende? Porque o estudo social, ele já está inerente a ele o entendimento de que você se debruçar sobre aquela realidade. Alguém pode pedir um estudo social só de visita domiciliar? Pode, a colega está dizendo aqui, pedem para ela fazer visita domiciliar. Mas por quê? Em geral, ele já tem outros conhecimentos, entende? Então, só a visita que eles estão ali em uma espécie de terceirização para conhecer, pode ser solicitação de comparecimento, e lá você faz a entrevista. Você pode fazer tudo no estudo social. Agora, é temerário um estudo social só com um instrumento. Pode ter contato telefônico? Pode. Isso tudo é coleta de informação. Você precisa ter uma informação privilegiada. Eu sempre falo assim com as alunas do meu curso de perícia, elas acham isso pouco factível, né? Porque na prática não se faz. Elas fazem um relatório de visita domiciliar, aonde elas vão dizer: a casa tinha 3 cômodos, os móveis estavam em bom estado,
a casa não tinha saneamento básico. Gente, isso aí é uma informação ultra basal. O assistente social fazer um deslocamento só para ver isso não, né, não é um investimento de 4 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, pelo amor de Deus. A gente precisa entender o que é essa construção, tá? Esse processo analítico que a gente tem na composição do estudo social, e aí eu entrego um produto do estudo social, que é o relatório. Aí sim, no relatório, nesse relatório, eu posso até no final trazer um parecer, eu posso trazer minhas análises, fazer um relatório social barra laudo, eu posso fazer tudo isso, entende? Espero ter aqui esclarecido a colega a distinção entre estudo social e relatório social. Gente, deixa eu voltar aqui para o texto. Depois eu prometo responder aqui a todas as perguntas, eu estou vendo aqui até mais. Mas eu quero terminar aqui com a Selma Magalhães. Saber a questão da composição familiar, isso tudo é importante. Tem que entender na visita domiciliar a composição familiar, o quadro socioeconômico, a questão de saúde, as relações, os vínculos familiares. Isso é trabalho de assistência social, entende? Então, tipos de relatório, né? A Selma Magalhães vai dizer que pode ser um relatório informativo, né? É aquele que a pessoa para quem você está destinando o relatório não estava onde você estava, não vivenciou a intervenção que você vivenciou, e por isso você vai fazer um relatório informativo, tá? Não vai ser detalhista, um tossiu, o outro espirrou, não é isso, né? Você vai fazer ali os dados principais daquela atividade dentro do relatório informativo. O relatório circunstanciado, ele ainda existe, né? Ele é muito utilizado nas delegacias, ele é muito utilizado no judiciário, né? Porque é para você dar ali um informe da situação, né? Do estado da situação, estado da arte da situação, né? A criança foi levada até determinada delegacia, por quê? Um relatório circunstanciado. E aí, né, você faz esse breve relato ali do ocorrido. A visita domiciliar, né, a visita aí com base, né, de uma visita feita em locus, o relatório de acompanhamento, que é aquele relatório, né, regular, sistemático de algo que você está acompanhando, relatório de inspeção, que tem a ver com vistoria, né, que o serviço social pode realizar. E aí ela chama atenção, né, para a produção do texto, que ela vai dizer que algumas estratégias precisam ser usadas na comunicação escrita. Quais seriam as estratégias? Usa um dicionário, usa uma gramática para favorecer, né, o bom uso do português. Se você tiver dificuldade de concatenar suas ideias, de escrever, muita gente tem. Eu vejo relatórios que as pessoas me mandam, parece até que a pessoa está falando para mim. A pessoa escreve como lê, e não é a mesma coisa. Então, se você tiver que ler em voz alta, né, para você organizar seu pensamento ali do que você escreveu, pode ser uma estratégia. E também você pode planificar as ideias por meio de um roteiro, né? Você faz lá as principais ideias que você precisa colocar naquele texto e depois você escreve. Agora, importa sinalizar num texto avaliativo, né? O que você vai abordar aí nesses relatórios, né? No laudo, o contexto familiar, os aspectos infracionais, né? Se for o caso, os motivos das escolhas e decisões que foram tomadas na construção ali do trabalho, os aspectos do processo socioeducacional, projetos de vida, né? Se for o caso ali de adolescente, família. Em relação ao conteúdo, ela fala, né, que deve ter um cabeçalho, um encaminhamento do texto. Isso daqui também os autores mudam muito, mas a gente tem que saber para o concurso, porque vai lá que, como é que a Selma Magalhães fala que deve ser organizado o conteúdo? Aí você tem que saber. Cabeçalho, encaminhamento do texto ao seu destinatário final, relação estabelecida entre os usuários, o clima,
breve histórico do caso, análises, conclusão e sugestões, tá? E aí a gente encerra aqui o texto da Selma Magalhães,